Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Nós estamos no capítulo 6, do versículo 10 até o 13. O 10 é o nosso início forte. No demais, irmãos meus, depois de várias exortações, Paulo fala aqui sobre a vida, deveres domésticos, relacionamento, entendimento entre os homens. Tudo isso ele fala aqui. Aí ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Irmão, com 3 coisas que nós vimos aqui no culto anterior. Oração, muito importante isso, você não pode esquecer. E leitura bíblica, entenda, e santidade. Você não consegue. Veja o Daniel, aqui eu só vou ler que eu tenho matéria nova, do culto anterior. Daniel 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Veja então, Daniel 6,10 está lá. Olha o finalzinho, que diz a Bíblia. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não era por acaso que esse Daniel se destacou, não. Ele estava ali 3 vezes no dia, e dobrava os joelhos e falava com Deus. O próprio Senhor Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 39, que diz lá, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O que ele costumava fazer no Monte das Oliveiras? 40. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Ensinou também. Nós não temos que esperar chegar à tentação, à luta, à adversidade para orar. Nós temos que ter a oração. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Eu citei no culto anterior, vou só citar o versículo rápido, Mateus 14, 23. Depois dele multiplicar pães e peixes, olha o que diz. E despedida a multidão, subiu ao monte para... De quem está falando? O Senhor Jesus. Porque ele era Deus, mas estava como homem. Como homem, então ele tinha necessidade de orar. Você tem necessidade de orar. Quando é que vai parar essa necessidade de orar? O dia que você for embora, você vai estar no céu, não precisa orar não. Mas aqui, enquanto você estiver aqui, tem que orar. Tem que ter comunhão. E assim, já à tarde, estava ali só. Então, nós vimos isso. O apóstolo Paulo, nessa carta mesmo aos Efésios, ele fala no capítulo 1, versículo 16. Olha comigo. 1,16. Não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós aonde? Nas minhas orações. Então você viu o Daniel, Antigo Testamento, o Senhor Jesus e um homem chamado Paulo, que ele tinha o costume de orar. Sempre ele está dizendo assim, lembrando-me de vós nas minhas orações. É importante e a igreja tem que fazer isso. Aí a segunda coisa que falamos é a respeito de ler as Escrituras. Aí está em Mateus 22, 29. Ficando ali para não sair. Aí ele diz, Jesus respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos que fazer isso. Pregar a palavra, citar a palavra de Deus em todos os momentos. Temos que examinar ali, buscar Deus, está escrito. É ali que você vai ter fé. Eu já contei várias vezes para vocês, quando eu cheguei na igreja, eu tinha depressão, e a depressão vem acompanhada de pânico. Minha mãe fazia campanhas para mim na igreja, mas eu não queria saber de Jesus, né? Ela só fazia campanhas. Até que um dia eu fui para a igreja. Eu estava já no auge mesmo, pensando em suicídio, morte. A depressão, eu digo, ela vem acompanhada de pânico e conflito nos pensamentos, confusão nos pensamentos, que parece que você não é dono da sua mente, mas é exatamente isso. É como se você tivesse perdido a sua mente e outra força está dominando a sua mente, que você pensa o que você não quer. Entende? Você pensa aquilo que você nunca quer que aconteça, mas você pensa naquilo. São coisas horríveis, que não dá nem para descrever com palavras. Eu fui para a igreja, recebi oração, manifestei com um demônio, era possesso, era pinguço, alcoólatra mesmo. Mas eu também fiquei o que eu comecei a buscar nas Escrituras. Naquela época não tinha internet, não tinha site de busca não, né? Então eu busquei nas Escrituras tudo aquilo que falava a respeito de medo. Tinha a chave bíblica, as edições antigas traziam do lado assim uma letrinha. A letrinha remetia você lá para a marcha, lá para o chamado rodapé. E ali estavam os versículos da Bíblia. Então eu ia estudando aquilo. Eu comecei a fazer, então, das palavras de Deus as minhas palavras. Não temas porque eu sou contigo. Não, o Senhor é a minha força. Não, Deus não me deu espírito de medo. Tudo nas Escrituras. É aí que você vence. Então tem que... E o próprio Senhor Jesus, João 5,39, ele vai dizer para nós.
Ele, examinais as Escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Então nós temos que examinar as Escrituras. Segunda coisa que vimos, oração, leitura bíblica, Escrituras. Terceiro foi a santificação. O que é isso? É você pautar a sua vida na palavra. Hebreus 12, 14. Vamos lá? Segui a paz com quem? Todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É você pautar a sua vida nas Escrituras, pautar a sua vida na palavra. João 17, 17 diz para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então são essas três coisas que farão de você o quê? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E você nota isso quando no dia mau aparece. Aí vamos ler um pouquinho mais. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo usa alguém para te induzir ao pecado. É uma pessoa de aparência, é cilada do diabo. É Dalila, meu irmão. É Dalilo, minha irmã, que está entrando na sua vida. Não caia. É uma pessoa que provoca a sua ira. Para quê? Para você até brigar, ou até discutir. E quando você discutir, a pessoa vai dizer: não é crente, esse cara não é da igreja, mas como é que ele está aí? Já ouviu alguém dizer: o crente está com capeta no corpo hoje, o pastor está com capeta no corpo. Por quê? Porque caiu na cilada do diabo. Mas por que caiu? Porque estava fraco. Caiu e não entendeu que aquilo era o diabo usando. Ele tem toda a razão. A pessoa o provocou, a pessoa mentiu, a pessoa caluniou, a pessoa falou, mas ele não tem que lutar. Olha o versículo seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau vem, é um ataque do inimigo, é na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes na família, é um ataque até para tirar a sua paz, mas você ficar firme. Aí nós vamos ver agora 2 casos, eu vou ter 4 casos aqui, não dá para ler todos eles agora. Um negativo e um positivo. O negativo primeiro, que foi 1 Samuel, capítulo 28, desses dias agora. Versículos 4 e 5. 1 Samuel 28, versículos 4 e 5. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu. Mas por quê? Porque ele estava fraco. A ausência de Deus, a força de Deus não estava com ele. Somos nós que, quando podemos frequentar a igreja, podemos até pregar o evangelho, mas quando vem o perigo, o dia mau, nós trememos. Meu Deus, porque até questionamos Deus e murmuramos: Deus, isso não podia acontecer, por que isso está acontecendo? E tanto, mas por quê? Fraqueza. Porque esse Saul, se você ler o capítulo 13, versículo 8. 13 é o capítulo, 8 é o versículo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então Saul disse: Saul, trazei-me aqui um holocausto. Começou a queda dele, hein? E ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então disse assim: sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Migmais, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Eu fui forçado a fazer isso, porque você combinou uma coisa, não chegou no horário que combinamos, no momento que combinamos. Então disse Samuel a Saul: agiste nessamente, sem pensar, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então ele tinha um mandamento, ele conhecia o mandamento, que ele não podia oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote, mas ele disse: eu fui forçado a fazer. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a força de Deus. No capítulo 15 diz, capítulo 15: então
Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Ouve, pois, agora. O que quer dizer? Agora você vai prestar atenção. Você já errou uma vez. Você agora tem que prestar atenção. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Passa para nós. Ele não fez. Ele poupou o rei Agag, poupou o melhor das vacas, o melhor das ovelhas, e quando ele foi questionado, ele se defendeu, porfiou. O que é porfiar? Ele tentou convencer o profeta que ele tinha feito o que Deus tinha mandado, mas que o povo quis alguma coisa a mais. Não. Ele simplesmente desprezou a palavra. Capítulo 16, versículo 14. E o que diz? Entenda que aquilo está escrito. Nós temos a revelação, ele não temos. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas os dons não são irrevogáveis. Os dons sim, mas a comunhão não. Andarão dois juntos? Se não estiver de acordo. Ele não quis andar de acordo com a palavra. Deus não pôde andar com ele. E essa ausência de Deus, essa falta de Deus na vida dele, só foi sentida quando ele se viu diante do perigo. Então, quando você não está firmado no Senhor, você treme no dia mal, você se assusta no dia mal. Mas quando você está fortalecido no Senhor, o dia mal tem. No mundo tereis aflições, é uma aflição. Você, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, o Senhor, eu não vou perder a minha paz. Deus, surgiu isso, surgiu aqui, mas o Senhor está no controle. Você não perde a paz, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está operando. Veja se você tem perdido a paz. Porque não estamos agindo como Deus gostaria que agíssemos. Mas tem tempo de arrependimento. Até o último momento do homem, ele tem direito ao arrependimento. Aí está aqui bem claro para nós. Ele perdeu. Então, quando ele viu o arraial dos filisteus, ele temeu, ele tremeu, ele se assustou e muito diante do perigo, porque a ausência de Deus. Amigo, 3 coisas. Ore, leia a Bíblia e santifique. Como é que é isso? Você vai viver tudo aquilo que você está lendo. Você vai ver tudo aquilo que você está orando. Você vai colocar no seu dia a dia. Isso vai ser a sua força. No dia surgiu um diagnóstico, uma doença grave. Deus, eu nem sei o que é direito, mas não vai prosperar. Está amaldiçoado em nome de Jesus. O Senhor está comigo. E alguém, como é que está? Estou bem. E eu soube da sua situação. Realmente, rapaz, mas Deus está comigo, Ele é a minha força. Pronto. Por isso eu digo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fazendo como esse homem, correndo rapidinho, porque tem muita coisa, não dá para tudo num culto só. É o 2º livro de Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as separou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário que é isso? Ora, tirem tudo que não está de acordo com a palavra, tudo que é imundo. Tira, é o que temos que fazer. Abrir o coração, falar com Deus. Deus, eu vou querer então agora ter uma vida de oração. O que não está de acordo com a tua palavra, eu quero que seja tirado de mim. Fale com Deus. Deus, eu quero andar em santidade. Lembrando que sem ela, ninguém verá o Senhor. Aí veio a luta. No capítulo 32, depois dessas coisas, veio dessa fidelidade, apesar de toda a fidelidade, eu falo durante alguns anos, a fidelidade não traz imunidade. Não é porque você é muito Deus, porque você é fiel, que você não vai ter lutas. Fidelidade não traz imunidade. A luta veio, a luta apareceu, mas ele não perdeu a paz. E entrou em Judá o reino de Ezequias, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. O que ele fez? Se aconselhou com o seu povo, correndo para o versículo 6, e diz para nós, versículo 6, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Maior que está comigo.
Mas essa confiança, essa segurança, não foi fruto do acaso, foi fruto do quê? Da sua comunhão. Porque ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. E no dia mau ele não se assustou, não se assuste, mas pratique isso. Se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Você vai ver que é bom andar com Deus. Amém?